Nada é mais silencioso e ao mesmo tempo mais barulhento do que a mente de uma mulher que tenta esquecer um homem, mas não consegue. Ela pode sorrir nas redes sociais, sair com outras pessoas, fingir que está em paz, mas no fundo, existe uma parte dela que ainda volta para você. Não com mensagens, não com palavras, mas com pensamentos. Ela tenta disfarçar, mas o silêncio dela ainda tem o seu nome. E é sobre isso que eu vou te falar hoje. Os sinais que mostram que, mesmo sem admitir, ela ainda pensa em você. Tudo começa quando o tempo passa. E mesmo assim, o olhar dela muda quando ouve algo que lembra você. Você já não está mais por perto, mas ela sente aquele incômodo leve, aquele arrepio discreto que mostra que algo dentro dela ainda te pertence. É como uma sombra que ela tenta apagar, mas não consegue. Ela achou que poderia simplesmente te substituir, mas o vazio que ficou é do tamanho da sua ausência. Você precisa entender uma coisa: o apego feminino não desaparece da noite para o dia. Ele se disfarça, ele se mascara de indiferença. Ela se convence de que superou. Mas a verdade é que o orgulho dela é a última barreira entre o que sente e o que admite sentir. E quanto mais ela tenta esconder, mais esse sentimento cresce. O primeiro sinal de que ela ainda pensa em você é o contraste entre o que ela mostra e o que ela sente. Ela pode te ignorar completamente, mas continua observando tudo de longe. Ela sabe o que você posta. Ela lembra das datas. Ela sente falta, mas não vai admitir. E a ironia é que quanto mais ela tenta se afastar, mais presente você fica dentro dela. Porque é impossível apagar alguém que foi lembrado todos os dias, mesmo que em silêncio. O segundo sinal é a irritação inexplicável. Ela reage com raiva quando escuta seu nome, evita conversa sobre você, muda de assunto. Mas toda essa reação emocional só mostra que você ainda vive dentro dela. A indiferença verdadeira é fria, e o ódio, na verdade, é só o amor tentando sobreviver de outra forma. Ela pode negar, pode dizer que acabou, que não sente nada, mas quando alguém realmente deixa de importar, o nome dessa pessoa não provoca nada. Se ainda provoca, ainda existe algo. E o terceiro sinal, o mais profundo de todos, é o silêncio dela cheio de lembranças. Quando a noite chega e não há ninguém por perto, é ali que a mente dela volta para você. Ela se lembra das conversas, das risadas, do toque. Tenta se convencer de que foi só uma fase, mas o coração dela não acredita nas mentiras que a razão repete. Ela pensa em você, não porque quer, mas porque não consegue evitar. E é justamente esse tipo de pensamento que mais dói. Aquele que vem quando você não quer mais sentir. Mas há uma verdade que poucos homens entendem. Quando uma mulher perde um homem que foi bom para ela, ela sente o peso da ausência com o tempo. No começo, ela acredita que pode ter algo melhor. Ela pensa que vai encontrar alguém igual. Mas, quando a realidade chega e o novo não traz o que você tinha, o arrependimento aparece. E é aí que ela percebe que perdeu algo que o tempo não devolve. Um homem que se entregou de verdade, mas soube partir quando deixou de ser valorizado. O silêncio é o espelho do arrependimento. E toda vez que ela se lembra de você e não pode mais ter contato, o silêncio grita. Ela se pergunta se você ainda pensa nela, se seguiu em frente, se ainda sente alguma coisa. E a ausência das respostas é o que a consome. Porque quando um homem aprende a se calar, ele faz o barulho mais alto que existe dentro da cabeça de quem o perdeu. Você não precisa provar nada, não precisa correr atrás, nem mandar mensagens. Porque quando você se afasta com dignidade, ela começa a lutar contra algo que não pode controlar, a saudade. O homem que domina o silêncio, domina o desejo dela. Porque o que atrai não é o barulho da presença,
é o mistério da ausência. Você não se afastou para machucar, você se afastou para se curar. E quando ela perceber isso, vai entender que perdeu alguém que não implora, alguém que se basta. E não há nada mais atraente do que um homem que aprendeu a ser completo mesmo sozinho. A mente dela vai tentar encontrar explicações, vai buscar defeitos, criar histórias, justificar. Mas no fundo, a pergunta que não vai embora é: por que ele não voltou? E é nessa dúvida que mora o arrependimento. É nesse silêncio que ela descobre que o poder que ela achava que tinha nunca foi dela. No fim, o silêncio é o sinal mais puro de força, porque o homem que domina o próprio silêncio domina o próprio destino. Você não precisa provar o seu valor. O tempo faz isso por você. E quem um dia te perdeu vai ter que lidar com a lembrança de quem você se tornou depois. Frio, mas consciente. Distante, mas em paz. Sem pressa, sem raiva. Apenas inteiro. O silêncio não é um castigo. É uma escolha de quem entendeu que nem toda conexão merece uma segunda chance. E o que antes era dor, hoje é domínio. Porque quando você entende o próprio valor, ninguém mais consegue te diminuir. Aqui, você aprende o que nenhum livro ensina: o poder de entender o silêncio. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like e se inscreva em A Sabedoria Oculta. Porque aqui não se fala para impressionar, se fala para transformar.